Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e espero que tenham feito as tarefas, estudado a tabuada. Lembrem que sempre temos a hora de brincar e a hora de estudar. É muito importante estudar, pois é estudando que abrimos oportunidades para a nossa vida. Mas agora vamos começar a aula? Hoje temos aula de geografia e vamos falar sobre o extrativismo. Abram o livro de vocês na página 315. O extrativismo é considerado a atividade humana mais antiga que existe, vindo antes mesmo da agricultura e da pecuária. Consiste em extrair, ou seja, retirar produtos que já estão ofertados na natureza. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles realizaram o extrativismo para recolher o pau-brasil, árvore de madeira resistente e que possuía um pigmento avermelhado, usado para tingir tecidos. Esse foi, portanto, a primeira atividade econômica do nosso país. Mas a história do extrativismo vem de muito antes disso. Como nos tempos antigos, na pré-história, por exemplo, não se possuía o conhecimento necessário para plantar ou criar os animais. Esses povos simplesmente tiravam o que já encontravam disposto no meio ambiente. Foi fundamental para a sobrevivência. De modo que o extrativismo se divide em 3 tipos: vegetal, animal e mineral. O extrativismo vegetal consiste na simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, como madeira, óleos, frutos, borracha, entre outros. No Brasil, em especial na região norte, é muito comum o extrativismo de madeiras, castanhas, açaí e látex. Látex é uma seiva extraída da seringueira. Seringueira é o nome dado a várias espécies de árvores cujo látex é usado na produção de borracha. E seiva é um líquido que circula pelas diversas partes dos vegetais. O principal produto do extrativismo vegetal, no geral, é a madeira. Não devemos confundir extrativismo vegetal com agricultura. No extrativismo, o homem somente coleta os recursos que a natureza lhe proporciona. Na agricultura, o homem faz a colheita daquilo que plantou e cultivou. O extrativismo animal é aquele no qual ocorre a captura de animais, como a caça, que aqui no Brasil é ilegal, tá? Exceto para as comunidades indígenas. Eles são os únicos que podem praticar a caça. A pesca deve obedecer às determinadas regras: período de reprodução dos peixes e peso, para aproveitamento do homem ou feita com finalidade de comercialização e geração de lucros. O extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, água mineral, petróleo, cobre, cobalto, urânio, prata, entre outros. Ouro e pedras preciosas já foram bastante exploradas no Brasil. Hoje em dia, a maior produção brasileira de ouro acontece no estado de Minas Gerais. Vamos falar agora sobre alguns minérios do solo brasileiro. O minério de ferro é o mais importante mineral que exportamos. E nossas jazidas de ferro estão entre as maiores e melhores do mundo. Vocês sabem o que são jazidas? Jazidas são minas, e é das minas que retiramos minerais. O manganês é um minério muito importante para a fabricação do aço. Os lugares que mais produzem manganês são Serra dos Carajás, no Pará,
e quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. O petróleo é uma grande fonte de riqueza encontrada em nosso solo e na plataforma continental de litoral. É explorado em vários estados brasileiros pela Petrobras, principalmente na Bahia, em Sergipe, Alagoas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vocês lembram que eu já disse que o petróleo é a matéria-prima de muita coisa? Se não lembrarem, não tem problema. Vou dar uns exemplos para vocês. Precisamos de petróleo para fazer gasolina, plástico, maquiagens, chicletes, tintas, roupas, entre outros. O carvão mineral é muito utilizado como fonte de energia na indústria siderúrgica e na metalúrgica, que são indústrias que produzem metal. Suas principais jazidas estão lá no sul do Brasil, nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O sal marinho, utilizado no consumo humano e animal, na pecuária bovina, é explorado principalmente no litoral do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Isso quer dizer, perto das praias de Rio de Janeiro e de Rio Grande do Norte. Não tem como não falar do meio ambiente. Essa prática do extrativismo, apesar de essencial para a humanidade, deve ser feita com cautela. Há inúmeros relatos em que o extrativismo predatório ocasionou desastres ambientais. A extinção de diversas espécies de plantas e de animais se dá justamente pela retirada excessiva. Por exemplo, a extração irregular de madeira derruba muitas espécies de árvores, intensifica o desmatamento, o que, consequentemente, diminui a filtragem do ar e aumenta o nível de gás carbônico, torna as chuvas escassas e ainda eleva a temperatura. O mesmo problema ambiental ocorre quando caçamos determinada espécie de animal em excesso, e a mesma entra em extinção. Toda a cadeia alimentar, desde a presa ao predador, sofre alteração e fica desregulada. Se fica desregulada, isso traz muito mal ao meio ambiente. Então, crianças, vocês vão estar respondendo a atividade na página 317, que tem a pergunta: quais são os produtos provenientes de extrativismo que você mais consome? Onde encontramos as maiores jazidas de sal marinho, falei no vídeo, mas tem no livro também, petróleo, minério de ferro, carvão mineral. Segundo, quais são os principais usos do sal marinho? Retirado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. Também falei no vídeo. Qualquer coisa, assiste o vídeo novamente. E, mesmo assistindo o vídeo, vocês têm que estar lendo o conteúdo, tá, crianças? Terceiro, escreva o nome de 2 produtos originados do extrativismo: vegetal, animal e mineral. 2 vegetal, 2 animal e 2 mineral. E por último, no estado em que você mora, a atividade de extração, quais são as mais importantes? Vocês vão estar pesquisando na internet, tá bom? Então, crianças, a aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, crianças, assistam novamente o vídeo, entrem em contato. Não deixem de ler, não deixem de estudar, não deixem de buscar mais conhecimento, tá bom? Estarei mandando a atividade junto com o vídeo para vocês estarem copiando no caderno, que além de estar relembrando o que viu no vídeo, quando estiver respondendo, vocês vão estar praticando a escrita e a leitura, tá bom? Um beijo grande, até a próxima!